o- sabe o que aconteceu? Eu não acompanhei a discussão lá, né, no grupo. É que não Então, houve, não houve. não Caramba, houve. O Chico propôs, mas ninguém ninguém se falou, né? manifestou. Então Ah, seria interessante a gente, de repente, se você retomar a puder ideia, fazer, né? o Chico propôs que fosse feita a conversa a respeito, talvez a leitura, né? Eu acho que nem sei se todo mundo leu. Mas houve respostas, já houve respostas agora, hoje, ontem, do Cláudio, não? Não, sim, o Cláudio já É, propôs com as imagens, né? Mas o restante do grupo não. o grupo não falou nada. Chico, você está com duas instâncias aqui. Você abriu duas vezes a sala e aí provoca eco. Como é que é o negócio? Você está aparecendo duas vezes. Aí, quando você fala, provoca um eco. Pede para ele fechar o celular, né? Melhor, ele está no Sei se é computador. é o celular. Ele abriu o celular e começou o eco para mostrar para a Estela lá. Tô com o Chico não É, deixa. É que uma tá o já rosto fechei, dele, a outra é um já globo, fechei o meu celular. Já mas está fechei. aberto. Ué, Ué, tá um ET, Então, um ET ainda está com eco? lá. para mim Tem, não. tem OVNI no. Bom, vamos seguir então. E aí, se estiver incomodando, a gente tenta mexer. É, quando o Chico abre, vai daí, vai dar ré. Ah, É, tá. Engraçado que não está aparecendo meu vídeo aí. Tá. E nem tem alguma coisa me faltando aqui. tem algo faltando e algo sobrando, Chico. Porque Você está falando por um e aparecendo em outro, Chico. Ah, é? É. Engraçado. Desligado o celular. Acho que tá ligado na outra sala, talvez. Mas, Chico, você abriu. Você está no notebook, é isso? Acho que abriu duas vezes o notebook, então. Se não pode É. está no ser isso. celular. Pode ser. É. Deixa eu É que sair aí daqui. tem que ver se tem outra janela aberta. Então vai lá ver, Chico. Eu vou lá ver se está no outro, ficou ligado. Eu pensei que tivesse desligado, mas está ligado. Isso. Tem compra de volta. Certo, Chico. Ai, 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 meu ai. Deus do céu. Eu te ajudar. Parece que nós estamos no Odisseia no Espaço 2001. Invasão dos ETs. Vocês O, lembram? o É uma. Cláudio deixou uma outra mensagem aqui pedindo desculpas e que não vai poder participar, acompanhar a reunião. E se decidirem algo em relação ao logo ou que isso possa ser chamado, me digam mais tarde. Boa reunião Tá para bom. vocês. Esse Juliano. Aí, Fred, seria o caso de fazer a leitura do esboço e fazer a votação dos logos do É, áudios, alguma coisa assim? vamos falar. Eu posso falar, abrir. é, eu estou procurando agora, na verdade, o texto, né? É, o texto em que o texto em que está. Não, isso daqui não é. Enquanto isso, vocês podiam se tratar de outro assunto, né? Rui, boa noite, Rui. O Rui talvez tenha alguma novidade, ele mandou vários contatos que ele está tentando abrir para o interior aí de São Paulo. Botou a gente em contato com gente de Campinas, mandei o link para a reunião de hoje, até o momento não apareceu, mas quer falar, Rui?
Jovita, boa noite. Boa Temos, noite, boa noite. Eu temos cheguei, novidades? Temos novidades aí do DES? não, nós estamos ainda reunindo as pessoas que se dispuseram para fazer uma reunião presencial e estamos ajeitando a data, uma data boa para todos, né? Quando um pode, o outro não pode, né? E geralmente são pessoas que fazem alguma coisa, pessoas que se envolvem com esse tipo de trabalho voluntário, ela, ela se envolve com outros, né? Aí, mas nós vamos acertar aqui, né? E fazer um trabalho legal. Então eu achei o texto que eu mandei para o Chico, não sei Você não se. achou? Não achou? Achei, Chico. Ah, É um esboço de projeto, né? Por um Brasil sem compra de votos. A Miriam consegue colocar na tela, Miriam? Você tem, Miriam? Eu não tenho o arquivo. Tá Eu vou no te. Pa- grupo, tá fácil, Cê- Miriam. Tá no grupo de orientação geral. Eu passo para ela agora, quer ver? Miriam. Eu postei no final da tarde. Ah, você Não, Esboço foi de postou? manhã. projeto um. Foi de manhã, é. Esboço do Tá, eu pego projeto 1. aqui. Pode deixar que eu pego. É isso mesmo, esboço do Tá. projeto 1. você vira o Posso Cláudio. falar então? Bom, depois a gente vê o texto, né? Mas a ideia, em linhas gerais, é a seguinte: a gente precisava ter uma intervenção direta nas campanhas dos candidatos, né? Nas candidaturas. Por que isso? Porque quem faz a comunicação com os seus públicos são os candidatos, né? Então, era uma forma muito segura e importante de falar da campanha. Essa que é a ideia do selo, né? Mas tem vários problemas para resolver ainda, porque, como é um elemento de comunicação importante, eu sugeri aí a formação de um grupo pequeno para começar, para esboçar melhor isso, né? Colocar os pingos nos is, colocar mesmo as diferentes opções que existem, aonde leva, enfim, fazer um trabalho meio estratégico sobre isso, né? Porque não dá para trabalhar, não dá para essa ideia não dá para ser um começo de trabalho em si, né? Ela é uma ideia prévia, é um esboço, né? Bem inicial, mas é a partir disso que o Cláudio respondeu com aquelas sugestões, né? Porque, porque Você está vendo na tela, agora Fred? eu vou ver na tela agora, então, porque eu estou vendo o texto aqui. Ai, ai. Você está vendo só? Onde está essa tela? Tô, Chico. Melhor possível. Viviane. Ah, tá no Zoom, né? Caramba. Por um Brasil sem compra de voto. Esse aí. Ai, Então, ó, o começo ali é uma sugestão só, né? Campanha, a ideia de usar o sem compra de voto ou outro nome, né? É, então, esse seria o título se o sem compra de votos fosse, fosse escolhido, né? É, aí, a ideia do selo está associado a uma lista publicada num site de segurança, né? Por quê?
porque com certeza isso será alvo de muita gente, né? Alvo para destruir, né? Porque se você faz uma coisa dessa e propõe, e os candidatos contrários à compra de voto começam a divulgar, isso tem uma possibilidade forte de pegar que nem um rastilho, né, de pólvora, né? Então é evidente que todo mundo vai querer usar, inclusive os que compram voto, certo? Acho isso meio certo, né? Então, precisaria associar o selo a alguma forma de aferição que fosse bem fácil, assim, para a população em geral, né? Uma pessoa entra, tem uma ordem alfabética, geral, independente da candidatura, se é para Estado, Senado, para qualquer coisa, tá certo? E a pessoa confere ali se ela ainda está na lista, né? Então, e essa campanha precisa de um corpo, né, profissionalizado. Então, isso daí é uma coisa que nós precisaríamos ver com a Jovita aí, se o instituto dela tem, se existe essa possibilidade de uma pesquisa rápida, né, ágil, por uma verba de apoio, tá certo? Porque sem essa verba de apoio não dá para fazer isso daqui, né? É uma coisa muito delicada, muito cheia de detalhes, enfim, é difícil. Aí, se não for feito, a gente continua com a campanha do jeito que está, né? Então, a lista, eu vou falar por parágrafo, tá bom? Porque não se trata de corrigir isso daqui, né? Nesse momento, se trata de passar a ideia com clareza para as pessoas, né? Eu acho que a fase de corrigir isso seria numa reunião de petit comité das pessoas que vão trabalhar na elaboração, na estruturação do projeto em si, né? Isso aqui não é um projeto, é uma ideia, certo? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Bom, e essa ideia então passa um pouco mais para cima, Miriam. Eu vou descrever aí, ó, a lista de candidato, né? Primeiro, a gente não pode, tá bom aí. Primeiro, a gente não pode dizer, a gente não pode, não tem como afirmar se o candidato compra ou não voto, tá certo? Por isso é que teria que ser baseada numa autodeclaração, uma declaração do candidato de que eu não compro voto, ou minha campanha não compra voto, ou qualquer outra coisa que a gente ache melhor, né? Para estar nesse selo. E uma vez o candidato adotando esse selo, né, e divulgando, aí, aí ele vai atrair uma certa atenção do eleitor para aferir, né? Não, não vamos ser nós que vamos aferir, vai ser o eleitor, né? Então precisaria ter um, um esquema de fácil acesso para que as pessoas pudessem falar com a gente. Aí é o segundo parágrafo, né? As suspeitas terão que ser obrigatoriamente encaminhadas por um comitê popular de fiscalização eleitoral. Bom, isso seria uma forma de controlar um pouco, minimamente, é, o envio de suspeitas sem um mínimo de fundamento, entendeu? Aí nós não podemos divulgar o nome dos suspeitos, o que a gente pode fazer é retirá-lo da lista. O que quer dizer que a campanha não confirma a declaração do candidato. Então, nesse selo, precisaria estar escrito, verifique no site tal, né? Junto com o selo lá, porque aí todo mundo teria acesso ao endereço onde se pode verificar. E o nosso papel seria divulgar que o, o crédito, né, que essa publicação do selo pelos candidatos necessita de uma aferição e que essa aferição se dá nesse lugar, tá certo? Penso que assim, depois a gente pode ouvir o Luciano, né? Mas penso que assim a gente não se compromete diretamente e não deixa rabo aí para sofrer ação judicial, né?
precisa ver a efetividade da campanha nesses termos, mas eu acho que essa é uma preocupação importante. Sobe mais um pouco, Miriam. Não, um pouquinho menos. Ah, não, tá bom. Para a manutenção e para que tenhamos condições, né? Elabora-se um projeto e nesse projeto prevê o número de contratados, né? Os salários. É, tem que ter um núcleo mínimo de contratados e isso ser completado pelo voluntariado, né? Porque é uma campanha, a nossa campanha é uma campanha voluntária, né? De voluntários. E os comitês populares de fiscalização, tudo é no voluntariado, né? O que precisa no núcleo é um grupo de pessoas contratadas que precisam receber, porque esse trabalho no núcleo vai exigir uma presença cotidiana, né? E no período mais perto da eleição, né, mais próximo da eleição, até fora do horário de trabalho normal, né? Porque a coisa esquenta muito depois, né? Então o Cláudio respondeu aí com selo, né? Com propostas, né? É, e o site em que a lista será publicada deverá contar com um bom sistema de segurança. Bom, isso é fundamental, né? Porque a gente precisa ter uma tolerância, que chama, né? Quer dizer, você tem um site e tem um segundo site que está lá guardado, porque se o primeiro cair, você pode colocar um sistema de interligação em que imediatamente um site caindo, o outro entra no ar, né? Aí se trabalha para recuperar o site que caiu e tal, enfim, esse sistema de segurança é necessário nessa campanha, senão ela não vai funcionar, né? Aí eu listei algumas tarefas, isso daqui, gente, é uma proposição bem inicial, então aqui na reunião a gente pode aprofundar um pouco e depois ver como é que encaminha, né? A Jovita é muito bom que a Jovita possa participar desse projeto, porque ela vai tomando conhecimento da previsão de custos, né? E vai também tendo ideia, como ela tem experiência com esse negócio de financiamentos, ela vai tendo ideia de a quem se pode procurar, né? Sendo que a procura não precisa estar focada na Jovita, ao contrário, eu acho que a gente deve dividir entre nós essa busca de contatos, porque, enfim, nós temos o que apresentar, não é? A campanha tem uma liderança que é reconhecida nacional e internacionalmente, tem pessoas, enfim, tem o MCCE, tem as coisas que já foram, a história desse percurso aí, né? Aquelas coisas que se conquistou pelo projeto popular, né? De iniciativa popular. Então, é, eu penso assim, não tem nenhum problema, nenhuma falha, nenhuma inconsistência para para defender a campanha diante de algum financiador, né? Isso eu acho que é uma coisa tranquila, desde que a gente bata nas portas certas, né? Aí ele submeteu o selo, Carlos, aí. E havendo, o ponto 2. E o ponto 3, havendo financiamento adequado, parte para a montagem da sala de situação de campanha. Essa sala de situação mesmo, ela o ideal é que ela não tenha um endereço divulgado, né? Que ela seja uma sala mocosada, né? E mesmo para isso seria importante ter um segundo local previsto, né? Enfim, que facilmente poderia se mudar equipamentos, essas coisas, né? Então é isso. A proposta, a ideia inicial que eu pensei está aí, é o que eu tinha para dizer. Chico, você está Chico, sem abre o som. som. Bem, os vários passos que têm que ser dados têm que ser hoje definidos, mas tem um passo
que para prever a questão do dinheiro, né, do financiamento. Quer sim. dizer, que a Jovita vai ver se tem algum lado, coisa lá dentro do IFC, etc. Mas no meu trabalho de buscar financiamento, eu estou em contato com duas fundações europeias que nos Uhum, ajudaram no Fórum Social Mundial e tudo isso, e que uhum, elas estão esperando, no fundo, que eu apresente um projetinho daquele tá. tipo que eles precisam. Quer dizer, objetivo, finalidade, como vai, aquilo tudo, aquele esqueminha que eles precisam. Então, essa equipe que se forme, a primeira coisa que ele teria que fazer seria isso, né? Para poder Escrever o garantir daí projeto. É. montar o esquema todo. Eu tenho a Uhum, impressão, eles já me disseram que, evidentemente, nessa fase do ano, eles já estão com milhões de coisas sim. comprometidas, mas sempre sobra alguma coisa. Como são Uhum. duas fundações e são importantes, eu acho que tem condições de conseguir. Eles estão até esperando que eu mande alguma coisa. Que bom, Chico. Eu acho que a urgência aí é constituir esse grupo que faça esse projeto. É, isso tem que ser muito rápido, né? É, Porque qualquer tempo que a gente perca agora vai comprometer a realização, né? Efetivamente. exatamente. Como é Zelito que ele está está pedindo fazendo? a palavra. Uhum, Pode falar, Zelito? Sim. o Zelito. Oi, não, eu estava querendo simplificar um pouco esse projeto, porque a gente está olhando pelo lado do que compra. Se a gente olhar pelo lado de quem não quer comprar, talvez facilite mais. Porque se a gente conseguir um comprometimento do pré-candidato a assinar uma coisa tipo sem compra de votos, sem sequestro de voto e sem caixa 2. Então, esse seria o comprometimento do candidato, do pré-candidato, vamos dizer agora. Isso seria um processo até mais fácil, porque todos os que eles querem aparecer nesse momento. Então, eu acho que fica um processo mais fácil para a gente conseguir essa assinatura do candidato, em vez de ficar procurando o candidato. Eu estou vendo de um jeito para a gente poder simplificar esse projeto de uma forma que se tenha um comprometimento, quer dizer, você vai acompanhando, vai ser um trabalho desgraçado para falar com o Uhum. candidato, que ele mostre, que ele entenda e ele se comprometa com. Eu estou chutando aqui três coisas, né? Sem compra, sem sequestro e sem caixa 2. Entendeu? O caixa 2 é o que vai financiar a compra de voto ou o sequestro de votos, fazer o filme Pocotó e outras coisas que é considerado abuso de poder econômico, poder político, todas essas coisas que entrariam num caixa 2 que vai financiar a vantagem uso abusivo econômico, né? Os aviões do Vocaro que foram atrás do como é que chama o menininho lá, o Chupeta, o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. Nicolas e tal, não sei o que o Nicolas está usando é um caixa 2, é um caixa que não existe, que alguém está financiando para que ele faça a campanha. Então, um outro modo de enxergar esse projeto, mas que eu acho que é um projeto interessante, porque daí você vai comprometer e a gente pode fazer, dentro do nosso projeto, acompanhar esses candidatos, o pessoal que está fazendo os mutirões, tal, eles vão enxergar essas coisas, ver essas coisas, e daí seria uma destruição imensa. Quer dizer, falar para o cara, olha, você se compromete, mas nós temos também um mutirão que vai estar de olho nessas coisas todas. Se for comprovado isso, então a gente precisa comprovar que ele não é, que ele é. A gente vai comprovar se ele não é. Então, dá uma virada aí que acho que facilita um pouco para a gente executar esse projeto, mas eu acho um projeto interessante. Eu acho que vale a pena investir na figura da pessoa falando
mostrando que ele não vai fazer. E a gente acompanha se ele não vai fazer mesmo. Era isso. Jovita e depois o Vinícius. Posso dar uma entradinha só antes da Jovita, por Claro. favor? Dá Claro. licença. É o seguinte, é que eu entrei já na discussão de formar o que precisa fazer, etc., mas tem uma prévia se todo mundo acha bom esse projeto, tocamos ou não. Nós nem discutimos isso. Eu acho É, que, porque eu acho que exatamente. todo mundo acha bom. Mas vamos dar uma repassada aí, se alguém tem alguma dúvida, não acha? Antes a gente entrar no detalhe. É, vamos às dúvidas primeiro, bem falado, Chico. Se a Jovita é uma questão de dúvida e o Vinícius, ou se você já quer intervir no projeto, ou se né, nessa ideia, né, ampliá-la, modificá-la, melhorá-la, ou se tem dúvida. Se não tiver dúvida, segue, né? Na verdade, eu não tenho dúvida, não. A gente tem que marcar quem é que vai compor o grupo nos estados, né? Que material que eu pensei em focar. Bom, eu não tenho dúvida. Vamos ver se o Vinícius tem. Bom, eu li a proposta e agora também eu vi o Fred explicando, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber se é isso mesmo, né? Então, Uhum, o candidato ele vai autodeclarar que ele não compra votos e uhum, vai receber esse certificado. Mas a uhum. minha dúvida, se for isso, é como que a gente vai confirmar que ele não compra ou que ele faz caixa 2. Não, A gente. então. A ideia está montada de tal forma, Vinícius, que a gente, se fala esse grupo aqui, não tem a menor condição de confirmar, né? Mas à medida que os candidatos começam a divulgar isso, é óbvio que os eleitores de outras candidaturas vão ficar em cima daquele candidato, você entendeu? Porque ele vai virar um alvo, né? Pô, esse cara não compra voto, esse cara está nos comprometendo, a gente tem que destruir esse cara. Então, percebe? Porque a campanha, na verdade, ela procura minar por baixo, né? É uma coisa assim, ela Uhum, não acusa ninguém, não, você entendeu? Ela vale pela confirmação. Na verdade, a grande validade dela é a aferição da lista, né? Porque na lista a gente está afirmando que aquela pessoa não compra, e se a lista permanecer até a eleição, é porque aquele cara ou foi muito esperto ou ninguém conseguiu pegar, entendeu? Mas, uhum, se você dá esse instrumento na mão do eleitor, eu posso estar sendo ingênuo, não sei, mas eu acho que o eleitor vai ficar muito entusiasmado para ir atrás dessas uhum, coisas, você entendeu? Porque aí você transforma todo mundo em fiscal da eleição, né? Você fala, uhum, a compra de voto é o principal problema do país no legislativo, né? Que uhum, tal verificar se o seu candidato ou se o candidato outro que não é o seu, não é? Percebe? Então, é um risco para o candidato também, né? Ele vai ter que avaliar muito bem. Mas o risco vale dos dois lados, dele estar e dele não estar na lista, você entendeu? uhum. Eu É uma complemento. coisa capciosa no final das contas, né? O monitoramento tem uma parte também seria através de redes sociais, né? Hoje em dia. Sim, sim, mas você tem que ter, a única coisa segura é um site, né? Você tem que ter um site onde as pessoas, com um link, né, que a pessoa entra lá e faz a sua denúncia, tá certo? E essa denúncia tem que ser analisada por um grupo, que não seja um Uhum, grupo, que desconheça o assunto, tem que ser analisado todas essas denúncias, tá certo? Porque mesmo para você tirar, aí a responsabilidade é nossa, não que a gente vá ser processado, entendeu? Mas você está usando uma informação ruim, errada, frágil, percebe? Então isso tem que ser avaliado nesses casos, né? Por isso é que eu falo que isso exige uma equipe, não dá para ser no esquema do voluntariado, você entendeu? Quer dizer, o uhum, voluntariado são as pessoas que vão fiscalizar as eleições, e esse tem que ser milhares de pessoas, né? Que Eu vão uhum, achar interessante poder fiscalizar. Agora,
O trabalho interno é um trabalho que exige conhecimento especializado, tanto em tecnologia, quanto em política eleitoral, quanto criminal, etc. Assim, entendeu? Então, essas pessoas, pode ter gente voluntária trabalhando aí, mas o núcleo não pode ser voluntário, entendeu? O É, eu, Souza está pedindo a palavra. eu só queria complementar, eu fiz muita questão com um responsável empresarial, de certa forma, dava um selo que essa empresa tem responsabilidade social. Agora, se a empresa não fizesse ou fizesse alguma coisa errada, ele caía fora. Então, além de cair fora, ele é considerado mentiroso, tá? Que Uhum, não tem. Então, exatamente. nessa linha de conversar, quer dizer, o cara assina dizendo que não vai ter isso. E tanto a justiça como nós encontrarmos alguma coisa que possa deturpar essa assinatura, a gente já joga, mas em suspenso, né? Em Pois análise, é, vamos dizer. é. Você tem que ter um mínimo, sabe, Zelito, antes de retirar o nome da lista, por exemplo, tem que ter um mínimo de credibilidade naquela denúncia, É, entendeu? Não dá para fazer por qualquer coisa, de qualquer jeito, senão você torna todo o trabalho não confiável, entendeu? E aí é fácil desmanchar um negócio desse porque bom, não tem respeito, não tem confiança pública, né? Então, por isso, é um negócio delicado. Mas é um lance que eu penso que pode ser importante, pode mudar o jogo, você entendeu? eu também acho. Porque essa é que é a perspectiva, é mudar o jogo, né? Porque do jeito que tá, fica difícil, você entendeu? Enfim, dependendo da mídia comercial, sabe-se lá os interesses da mídia comercial para não falar da gente, você entendeu? Ninguém sabe nada sobre isso, né? Os donos é que sabem. Então, a gente precisa partir para uma coisa mais agressiva, né? Mas que não seja tão agressiva que nos deixe um rabo à mostra aí para a gente ser levado aos tribunais, você entendeu? Então, eu pensei nessa coisa meio capciosa aí, para a gente não poder ter culpa, né? Ser culpabilizado, percebe? Quer dizer, o que nós estamos fazendo é uma lista, é prestar um serviço público, um serviço de informação. Agora, a pessoa não estar na lista não é uma acusação, você entendeu? Ela não mereceu estar na lista, né? Nós, Ele e não. quais dessas pessoas que não estão na lista o promotor vai enviar para o juiz é um outro problema, você entendeu? Não é todo mundo que não está na lista vai ser imediatamente enviado, né, uma denúncia, porque aí você vai exigir novos elementos para fazer a denúncia e tal. Então é uma coisa que tem várias fases, sabe? Mas ela abre a participação popular, porque de forma muito ativa, né? Se a gente dá um instrumento para o povo, para o pessoal participar, e esse eu acredito que seja um instrumento, a campanha tem chance de pegar com muito mais energia, né? Não é? Porque aí Fred, os o Souza Jovita e o usuário do Zoom estão querendo falar. Pode passar? usuários do Zoom deve ser Funari. o Nazi. Vamos ouvir o Souza. Souza. Abre o som, Souza. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Bem, eu não tenho nada contra o que está sendo proposto, mas eu queria colocar uma reflexão para a gente analisar o que é mais prático, o que é mais eficaz. Uhum. Nós estamos tratando de voto por Prado, de Caixa 2, na verdade são consequências de um sistema político que precisa de uma ampla e profunda reforma. Mas eu não estou propondo se discutir isso agora, porque é uma coisa que Tem, envolve toda a sociedade, todas as forças políticas, e não é uma coisa de curto prazo. Né? Mas eu estou colocando essa questão porque o Caixa 2, por exemplo, né?
O Caixa 2 uma forma, tem vários tipos de Caixa 2. A principal delas é o seguinte, é o financiamento de empresas que não pode mais, pela legislação, e é feito de forma, digamos assim, por debaixo do pano. Já era feito quando podia, né? Eles davam uma colaboração legalmente e outra por fora, para não chamar a atenção, para lá na frente ganhar alguma licitação, algum favorecimento do poder político. Isso é exceção? Não, é a regra. É a regra. Eu participo de eleições desde 98. Nunca deixei de participar de lá até hoje. Profissionalmente, não é como eleitor, não. Entende? Então eu sei bem disso. Essa questão do Caixa 2 perpassa todo o sistema político. Todas as forças políticas. Entende? Diversas formas diferentes. Tem os casos escandalosos, como o Dark Horse, que certamente ali tem Caixa 2 envolvido, mas tem os caixinhos, né? Poucos aí para pagar ativista, não sei o quê, para sustentar as campanhas. Qual é o nosso foco diante dessa realidade? Nós não vamos, na minha opinião, nós não vamos, numa campanha, convencer os políticos, de modo geral, nem boa parte deles, a não entrar no Caixa 2. Eles vão se Eu recusar. também fiquei pensando Não nisso vão. aí. Não vão. Inclusive de esquerda. Não vão mesmo. Entende? Tem gente de esquerda que é eleito por conta disso. Entende? Por conta de transações que é feito com emendas e etc, etc. Isso aí a gente só vai combater realmente com uma reforma política. Então qual é o nosso foco? É o eleitor. Como você, Fred, citou várias vezes. Nós temos que pensar nessa campanha como uma forma educativa de mudar consciências. Porque qual é a consciência comum? O senso comum, tirando, lógico, as parcelas da população que são incorruptíveis e que são bem esclarecidas politicamente. Mas tirando esses segmentos, o senso comum é que nenhum político presta, então eu vou dar bem na eleição vendendo meu voto a quem oferecer mais. Entende? Então, o foco tem que ser o eleitor. A campanha tem que ser educativa. Ele não vai fiscalizar a Caixa 2 que nem nós, nem os procuradores conseguem combater, imagina o simples eleitor. Entende? Então, o Caixa 2 seria para convencer o político, que não vai ser convencido. Não vai deixar de meter a mão no Caixa 2 por causa de uma declaração. Tá? Então, é por isso que eu estou pedindo para refletir melhor sobre essa questão do Caixa 2, que é bem mais complexa, entende? Porque envolve vários aspectos, né? Do que o voto. O voto é uma coisa simples que o povo entende. O cara, eu te dou aqui o dentadura, eu te dou o astelho, eu te dou R$1.000, eu te dou R$500. É isso que é a compra de voto, todo mundo entende. Entende? Então, eu acho que a campanha tem que ser focada nisso aí, sem compra de votos. Entende? Porque, no mínimo, a gente consegue contribuir para elevar o nível de consciência política. Mesmo que a gente não mude através da campanha, ou desta única campanha, a composição do Congresso. Mas a gente vai contribuir para educar melhor politicamente o povo se a gente centrar força nisso aí. Eu adorei as imagens aí que o Cláudio colocou, por exemplo, da ratoeira. É uma coisa simples, bem direta que o povo entende, entendeu? Então, a gente pode até adicionar algumas frases de efeito, tipo, não meta a mão na ratoeira, né? Entendeu? Não, a ideia do Cláudio é genial. Entendeu? Então, coisa assim, bem direta, bem popular, que o povo entende porque vive isso. Caixa 2, o povo não vive isso. É só, minha contribuição é essa. Jovita. Então, eu concordo em gênero, número e grau com o Souza Júnior. E era isso mesmo que eu queria falar, sabe? O nosso foco é a população, é o eleitor. Na hora que a gente der consciência para ele, ele vai pensar duas vezes.
né? Eu estive falando com um rapaz que fez campanha para um apoiador do Ibanez, Está com muito eco. mas não é o meu, não. Não, Eu então, acho que mas é o do precisamos esposo. achar onde está esse eco, tá certo? Já Se foi, acho que tiver era do todo som. Eu mundo, todo acho que mundo tem era que fechar do. É o primeiro. Souza, viu, Souza? Por isso que eu fechei, Ah, tá? tá. Vai lá, Mas o Jovita. Visconti está aberto também, o som dele. Não, não é isso. Não é Mas não isso? é o Tá, som dele, não. Eu tá. acho alguma reverberação lá. É. Então, quando eu falei para o rapaz, eu falei, por que que você fez campanha e votou nele? Ele falou, não, ele arrumou um emprego para o meu filho, vai arrumar emprego para o meu filho. Eu falei, você está vendendo seu voto? Não, não estou vendendo, está vendendo voto. Promessa de emprego é venda de voto. Aí, aí hoje ele reflete, pelas postagens dele que ele fez nas redes sociais, e ele já sabe mais ou menos, e olha, que é uma pessoa esclarecida, ele é assistente social. Então, eu acho que a gente massificar e essa compra de voto, que às vezes as pessoas não têm noção, e o peso disso, a, a consequência disso tem que ser potencializada, sabe? Das questões da pessoa que troca o voto por um dinheiro que não vale a pena. É, e também colocar no eleitor a corresponsabilidade. Nós somos Isso. responsáveis por quem nós elegemos, sabe? Se as coisas estão ruins, em quem você votou? Você teve seu voto a troco de outra, uma coisa pessoal? Você está pensando só em você na hora de votar? Você vai eleger alguém que vai pensar só nele. Então a gente tem que ter esse tipo de campanha de conscientização do eleitor. Semana passada eu estive em uma escola pública de nível médio, eu tive a reunião com os professores e para eles pensarem num evento com os alunos. Eu falei, não é palestra que eu quero dar, não. Eu quero fazer um dia de debate com Conversa. eles, né? De Uhum. botar eles para conversarem entre si e tal, porque nós não temos outra saída. Nós não temos outra saída senão conscientizar o eleitor. Mesmo aquele que queira vender o voto, vende, mas não entrega, né? É simples, né? Para quem está fazendo bandeiraço lá, olha, o seu candidato não vale a pena, então balança a bandeira para ele, mas não vota nele. Então, eu acho que o nosso foco, porque o candidato que for assinar, são pouquíssimos que vão querer assinar, né? Então, não dá, e a gente não consegue alcançar todos eles. E eles estão, eu acho que isso não vai dar ibope para eles assim, porque quem não vai comprar o voto já não compra mesmo, né? Quem é íntegro, porque nós sabemos que tem as pessoas íntegras que não vão comprar voto, né? E Fred, a gente pode fazer um grupo pequeno para pensar num projeto a nível nacional, contemplando Uhum. material, contemplando tudo que a gente precisa gastar, né? Então, se já tem o projeto pronto, já tem duas fundações, a gente tem que correr com isso, né? Eu me Uhum. coloco à disposição. O IFC, ele está com a, as- a documentação toda regular, né? E a Uhum. gente pode fazer isso. É isso. Funari, Funari, Abre o som, Funari. Opa, tá lá. Bom, a minha preocupação é jurídica. Quem vende voto é corrupto. Quem compra voto é corruptor. É crime. Se pôr alguém na lista, tirar alguém da lista, você tem que explicar por quê. E precisa justificar. Aí que está a complicação. E você não vai ter uma resposta do judiciário com relação ao fato, à acusação, rápido o suficiente que, dentro do processo eleitoral, vai ser resolvido. Nem que tenha flagrante. Essa é a minha preocupação. De a gente tirar e criar um problema sério.
É isso. Tá bom. Visconti, quer falar alguma coisa? Não, estou ouvindo hoje. Chico, Zelito? Eu vendo o Funari, realmente a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa decisão de tirar, a gente tem que ser bem embasada, e é embasada na justiça. Então, não somos nós que podemos tomar essa decisão sem a justiça apoiar ou definir, né? É a partir da justiça que a gente vai tirar o nome dele. Pela questão do caixa 2 que eu coloquei, realmente a gente pode até tirar, porque ninguém entende, mas quando a gente fala a questão pedagógica é explicar o que é que esses caras estão assinando. Se o pré-candidato assinar que não vai comprar voto, é comprar voto, daí tem toda aquela listinha que existe, como você falou, oferecer emprego, oferecer dinheiro, oferecer não sei o quê. Quer dizer, a gente Sim, pode deixar claro o que a gente considera como compra de voto, dentadura, ah, sapato, sei lá, já fica bem explicado o que a gente está falando e o que ele está assinando. Ele está assinando que ele não vai dar dentadura, que ele não vai dar dinheiro, que ele não vai fazer isso. E na hora que a gente colocar sequestrar voto, a gente definir direito o que é sequestrar voto, que na verdade, quando você sequestra voto, você está usando muito o caixa 2, né? Quer dizer, você está fazendo, investindo em influenciadores, e isso tudo sai de um caixa 2, porque tem muita coisa dessa que não pode ser feita legalmente. Então, esse caixa 2 é complicado, mas a gente pode falar sequestrar votos, como pagar que aumente a cobertura dos fake news, fazer fake news, que a gente define direito o que é sequestrar votos, quem tem condição de igreja, né? Quer dizer, seu pessoal, eu sequestro voto, empresa que obriga o cara a votar por causa disso, por causa daquilo. Então, a gente definir esses dois, deixa a caixa 2 para fora, e a gente define isso e a pessoa que assina é aquele rol de coisas que não é para ele fazer. Se a gente tiver uma denúncia, isso vai para a justiça. A gente pode até criar um outro nível de coisa. Foi, ah, foi enviado denúncia, sei lá, alguma coisa para pegar um segundo escalão daquele que não faz e aquele que está oficialmente pela justiça considerado. Tá, sei lá, em estudo, já teve denúncia, alguma coisa assim, que a gente não se comprometa como o Funari está falando. Quer dizer, já teve uma denúncia. Era Chico, isso que eu estou Chico querendo. está pedindo a palavra. Pode Eu queria passar, Angelito? dizer duas coisinhas rápidas. Uma primeira é que eu acho que o negócio de caixador realmente é ao nível da explicação, mas não é É. o nível da gente identificar esse problema. É muito complicado. Eu prefiro não falar em caixa 2, ficamos só na compra de volta, venda de volta. Porque o caixa 2 é a explicação. Como é que ele consegue comprar? Porque ele tem caixa 2. Quer dizer, além daquilo que ele gasta na campanha, ele tem uma parte que é para dar para ele comprar voto. Então, vai dar uma explicação. O importante é a identificação do cara que compra ou não compra voto. E aí, eu acho que o problema de você tirar da lista também talvez não seja o caso, porque o problema é que tirar da lista, quer dizer, o problema é que na hora que o cara ele entra na lista, mas na hora que se descobre alguma coisa, é quase que fazer um X na lista dele, entendeu? Este selo está sendo conspurcado. Quer dizer, já é um selo que não está sendo respeitado. E nós temos dados, e aí é ao nível, Funari, dos testemunhos. Quer dizer, a gente não vai falar assim sem mais. Quem conseguiu identificar que tal cara está comprando voto e pôs o nome dele na lista, precisa fazer um X no nome dele.
no selo. Quer dizer, o selo, o que é a proposta é uma proposta, sim, das pessoas se comprometerem, o que já põe problema para as pessoas. Então, você quer ter tem que oferecer para todos os candidatos a oportunidade de pôr esse selo. Aí com as consequências. A consequência vai ter que o selo vai ser eventualmente cortado, porque inutilizado com um X, se perceberem que você comprou o voto. E isso vem da identificação do problema pelos eleitores. Chico, Algo parecido, o eu acho que problema, tirar da lista, além de ser mais trabalhoso e a lista fica mais incompreensível, a lista continua a mesma. Só que tem uns que têm selo, outros que não têm. E outros que têm selo cortado. Só o isso. Nada. grande problema é que é crime. Se você está cortando, você está dizendo que ele cometeu um crime. É esse que é o problema. Aham. Crime. Um processo crime não termina em 2 dias. Ele pode ficar marcado para outra eleição. Mas quando você tira, fala, por que tirou? Ele entra com advogado, não sei o quê, contra a gente, porque nós tiramos o nome dele. Nós julgamos ele antes do judiciário. O problema é só esse. E se colocar, Funari, e se colocar no contrato que ele assina, que se acontecer alguma denúncia tal, fica suspenso o artigo, a gente não está definindo, mas o fato de você ter alguma denúncia tal, fica suspenso até ser avaliado. Já diminuiria um pouco, mas se tem uma coisa que acontece em eleição, é denúncia de um candidato contra o outro. É Pois verdade. é. Então, então a gente vai entrar numa fria, que sem necessidade, pô. É verdade, é verdade. Posso passar para o Rui? Rui? O Rui levantou a mão, quer falar, Rui? Cadê o Rui? Não estou vendo ele. Ele tá com a mãozinha levantada ali, mas está com o microfone Tá sem desligado. som. Peraí, estava sem Pronto. som. Ok, estamos ouvindo. Eu volto a reafirmar que das principais formas de compra de voto são a realização de concurso e não nomeação daqueles que foram passados do concurso. A nomeação de comissionados, porque é através dos comissionados que eles negociam com vereadores os cargos. E nomeando com os cargos, dando os cargos para vereador ou para outras instituições, compra o silêncio do. Deixa de fazer aquilo que é próprio do legislativo, que é fiscalizar o executivo. Então, a grande compra hoje, pelo menos aqui no interior, é a nomeação de cargos comissionados, porque se eles abrirem a boca, eles perdem o emprego. Então, a retaliação é muito dura. E é assim que as prefeituras controlam a, a questão da corrupção, da não denúncia, né? É um regime de medo. As pessoas têm medo de perder o emprego. Então, isso é uma das grandes formas de corrupção, é a não realização de concurso, ou quando faz concurso, não nomear aqueles que passaram. Então, é duas contravenções, né? Não nomear quem passou e nomear quem não passou também. E aí comprar o silêncio deles, né? Porque se falar, perde o cargo. Ok. Fred? É, bom, se não tem mais ninguém para falar, eu gostaria de dizer que às vezes uma ideia parece muito boa, né? E, e a gente se empolga com ela e quer levar adiante e tal, mas a fala
do Funari é muito contundente, né, gente? Então, temos que pensar em outra coisa. Esse aqui é isso que fica claro para mim. E eu só acho uma coisa, eu acho que contar com um grupo dessa qualidade aqui para discutir essas ideias é fundamental, tá certo? Porque a gente pode entrar em rascada por achar que uma ideia é boa, mas ela tem um problema estrutural, como mostra o Funari aí, né? Não tem argumento para responder ao Funari. Você pode, como ele disse, dar uma aliviada na coisa, mas qualquer coisa que você fizer nessa suposta lista aí, é, o candidato pode te acionar. Qualquer X que você faça no nome dele, qualquer coisa. Então, parecia uma boa ideia, é a conclusão que eu chego, mas também não sei se é uma conclusão apressada, mas, Uhum. mas Nos- talvez não dê para encurtar o caminho de jeito nenhum, né? Tem que falar com o eleitor Vamos mesmo. ver se o Celso concorda com você. Celso, depois Nazira. Tá sem som, Celso. Por enquanto, eu estou achando Tá lá. bastante complicado para a execução dessa lista, porque, por exemplo, se for esperar a justiça eleitoral, só para a próxima eleição, e olha lá. É, Olha o exemplo do Próxima Cláudio encarnação. Castro, que cometeu um crime eleitoral sim, do tamanho do mundo e sim, contratou mais de 20 mil cabos eleitorais com dinheiro público e só foi condenado depois de muita para essa eleição. Então, não dá para vincular essa relação essa relação pela justiça eleitoral que é muito lenta. E mesmo fora isso, a execução disso estou achando complicado. Por enquanto, eu não estou vendo um processo fácil da gente manusear tudo isso, porque significa muita gente, muitos candidatos, né? Eu acharia mais fácil uma lista, mas daí foge um pouco do compra de voto. Sobre o que o cara fez no mandato anterior, né? Aí fica mais fácil saber se ele é amigo do povo ou se é inimigo do povo. é, Mas é outro critério. é bem mais difícil de divulgar isso, né? Bem mais complicado, Celso. Nazira. Mas antes da Nazira, bom, vamos ouvir a Nazira também e a Tânia. Eu Pode estava falar, pensando em pode outra falar, coisa. pode falar, eu falo depois. Não, Pode eu complementar. pensei que a gente podia fazer uma lista a partir do contato com os candidatos que apenas com os candidatos que assumem e que nós temos alguma confiança para colocar esse candidato lá. Podia ser uma outra forma de fazer a coisa, é, de, de tal maneira que quem não colocou o nome lá, a gente não tem nada a dizer, quer dizer, né? Mas quem colocou, esse candidato recebe o selo e aí ele vai ser mais fiscalizado que os outros, obviamente, né? Porque se o nome dele está lá, os inimigos naturais dele vão atacá-lo com muito mais força. Mas tem alguns candidatos que têm essa coragem, né? E essa ficha limpa, vamos dizer assim, né? Enfim, mas é uma outra forma de fazer. É isso. Nazira, Tânia, depois Funari. Então, boa noite a todos que eu não cumprimentei ainda. E eu estou aqui também só aprendendo com vocês, né? Mas como eu estou ouvindo vocês, ficou isso na minha mente, que a gente não pode esquecer que quem compra voto cria uma ligação muito forte com quem vendeu o voto, que vai proteger seu candidato. Quem que vai denunciar, então, que o seu próprio candidato? Então, eu vejo que pode correr o risco de declarar um candidato comprador de voto com selo de bom moço e favorecer esse candidato, porque eles vão encontrar formas mais escondidas ainda de
de comprar voto, que a gente uhum, pode correr o risco de não descobrir até depois da eleição, né? uhum, Eles vão se precaver mais ainda para comprar o voto mais às escondidas e além de sofrer uma ação judicial. Que garantia irão ter para não sofrer processo? Eu não entendi esse lado aí, porque se você declara, se denuncia, eles podem processar, né? É isso que eu vejo, que eu tenho. Era só isso. Tânia. Tânia, depois Funari e depois o Rui. Então, há uns anos atrás, eu tive envolvida num caso de crime eleitoral. Eu entrei de gaiato no navio, mas deu um trabalho incrível. Então, a mínima, um candidato que faz uma denúncia que está sendo perseguido ou que foi prejudicado, ele pode inviabilizar todo um processo. Então, eu acho que o que foi falado aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente é crime eleitoral, é Polícia Federal, né? Envolve a Polícia Federal, não é que eu estou com medo, não. Não é isso. Eu estou dizendo, eu estou preocupada que inviabilize e paralise a nossa campanha. Porque aconteceu o seguinte: teve um candidato que estava sujando muito a rua, pregando cartazes no bairro que eu dava aula, e os meus alunos, que eram todos do ensino médio, estavam revoltados. Eu falei: ó, vocês não podem tirar, porque vem o prefeito, a prefeitura tem que saber quem é o candidato para poder acionar a justiça. Só que teve um outro professor que falou que eles tinham que ir lá tirar. E aí a escola tinha uma agência de propaganda, né, que fazia divulgação da escola, vieram me entrevistar, eu falei que isso não podia acontecer, só que eles editaram uhum. a minha fala e eu acabei parecendo que estava falando, só que não era verdade, né? Depois teve processo, tudo aí, fui inocentada, aquela coisa toda, né? Pararam. Mas isso realmente é algo que pode acontecer e durante a campanha, o processo eleitoral, e isso inviabiliza a nossa campanha. Então, nós temos que ter realmente muito cuidado. Uhum. E esse crime, assim, ele inviabiliza e acaba atrapalhando todo o nosso trabalho. Então, a ideia desse comprometimento é outra coisa, viu, Fred? Eu acho que aí é uma outro detalhe. É a pessoa se compromete e aí a gente fica, né? A gente fiscaliza, ele vai ser fiscalizado tudo. Mas eu acho que a gente fazer a lista, a gente corre muito risco mesmo. Não, mas a gente não pode fazer a lista dos que se comprometeram? Esse sim. Pois é, Eu acho que é é o por ponto. aí a saída. E de um Uhum. lado, ter uma lista dos que já, isso que o Vinícius fez, É, uma esse é uma lista dos outra que já se lista, né? mostrou, Uhum. mas isso aponta muito para os que querem se reeleger, Isso, é. para neles. Mas os outros todos, e mesmo esses, a gente Uhum. tem que colocar, vamos pôr o selo. Quem quer? Oferecer o selo. É, aí você faz a O lista selo de para quem quem tem o quiser. selo, né? E É. depois não vamos fiscalizar. A sociedade fiscalizará. Uhum. O cara pôs o selo, depois no lugar tem o povo daquele lugar que vai fazer uma onda. Pô, mas o cara pôs o selo e está fazendo isso. O que é isso? O povo vai, Ah, num certo sentido, fazer uma anticampanha do cara, porque fica uhum. indignado. Que o É. cara quis, mas a gente põe, né, pode todo mundo se comprometer. Tem a grande vantagem de colocar a compra de votos numa situação de crime, digamos. Quer dizer, de chamar atenção. O nosso problema é compra de votos. Então, Uhum. quem quer dizer que não vai comprar voto? Pronto. A gente só põe isso aí e deixa acontecer. É. E ao mesmo tempo, não vai tirar nenhum. E ao mesmo tempo, a gente faz uma lista daqueles que mostraram-se inimigos do povo. É outra coisa. E aí o Uhum. cara vai pensar duas vezes, pô, mas aquele inimigo do povo ali disse que não vai comprar voto, como é que ele vai ser? Ou seja, vai embrulhar as coisas, mas sem responsabilização nossa.
Eu acho Tá. que nós não teríamos que assumir um papel de justiça. Deixa que a Isso. justiça faça isso depois. A gente vai assumir o papel de mostrar quem se compromete a não comprar votos. Puxa, essa. Ué, mas por que isso? Por quê? Por quê? Por que Uhum. eu tenho que me comprometer? Porque é um crime, pô. Mas aí, É, se como eu falei fizer, com o comprove, Vicentinho, não se ô comprometa, Chico, pronto. eu falei com o Vicentinho, ele ficou todo entusiasmado. Ele falou: pode botar lá meu nome, que eu sou contra a compra de voto mesmo e tal, entendeu? Então, tem gente, né, que se posiciona claramente, né? Só antes de passar para o Celso, Funari e Rui, que estão com as mãos levantadas ainda, é, e Zelito também, né? E Tânia também. é, Mas tem uma coisa que a Nazira falou, não é? Sobre o que é compra de voto, né? Que é muito difícil e tal. Então, Nazira, uma das coisas que está sendo preparado é um curso, né? Um curso pela internet, né? Para se fazer em vários locais, em vários momentos e tal. Por quê? Porque existem muitos exemplos de situações que já ocorreram e houve 6.800 pessoas que perderam o mandato, que perderam as candidaturas e depois que perderam o mandato. E tudo isso tem descrições desses procedimentos. Alguns são mais comuns e outros mais inusitados, entendeu? Mas esse curso é para explorar isso melhor, para tornar isso conhecido e para as pessoas poderem saber isso que o Rui acabou de falar aí. Falou, olha. Pô, lá naquela secretaria, todo mundo de tal candidato, como é que pode isso, você entendeu? Isso é uma coisa que a cidade inteira sabe, não é? Então, porque aí a secretaria que é do candidato tal já é uma prova, né? Uma demonstração inequívoca de que ali tem compra de votos, entendeu? Como é que todo mundo numa secretaria pode ser ligado a determinado candidato, não é? Então, isso nas cidades pequenas é muito comum mesmo, como falou o Rui, mas toda cidade costuma saber e comentar sobre isso, entendeu? Porque Ei, você falou 6.000 perderam o mandato já? 6.800, Nossa, então não é sabe. pouca gente, você entendeu? Então, divulgar esses números, fazer e tal, é a campanha em si, né? Mas, enfim, o Celso agora eu acho, não sei. Não, é Funari, depois o Rui, depois Elito, Celso e Tânia. Nossa, esse Funari, assunto é muito interessante. Funari, Abre o som, Funari. abriu. Eu levo um baile dessas coisas. Não é só você. Mas, olha, eu venho de uma reunião que a gente, sempre às segundas, que a gente reúne as entidades de direitos humanos, em que a gente também está discutindo a questão da eleição. E a gente nós vamos ter candidatos que, com certeza, vão assinar esse compromisso. Esses candidatos que a gente está escolhendo vão ser indicados pelos movimentos sociais que tratam de assuntos relacionados a direitos humanos, sistema de direitos humanos. Então, um candidato do pessoal que é comprometido com a saúde, por exemplo, defesa do SUS, etc. E, assim, com o pessoal que cuida de ecologia. Esses candidatos que vão fazer parte de uma lista que vai ser feita pelas entidades sociais, pelos movimentos sociais. São gente comprometidos com esses temas. Esse pessoal, naturalmente, vai, sem dúvida nenhuma, entrar na lista dos que comprometidos com questão de votos. E é muito interessante. Amanhã tem uma reunião com o pessoal dos idosos, que também Sim. vão apresentar os temas de interesse dos idosos e os candidatos. Uhum.
Eu estou dizendo isso, que é uma coisa regional, do estado de São Paulo, mas a gente resolveu, em vez de escolher candidatos, que as entidades indiquem para a gente fazer essa lista. Entidades e movimentos. De gente comprometida. É a maneira de a gente mudar o Congresso. Gente comprometida com o povo. É isso. Muito bom. Oi, A maior dificuldade da campanha aumentar é a falta de credibilidade, porque assim, é, com tanta gente aqui, por exemplo, 33 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, continuam no cargo, o vereador continua no cargo, prefeita, e continuam fornecendo material às mesmas firmas que forneceram merenda estragada para a prefeitura. Então, quer dizer, não houve uma suspensão nem de vereador, nem de prefeita e nem das firmas que burlaram o contrato. Então, isso daí traz uma falta de credibilidade nas instituições, né? Sim. É uma falha, porque como é que uma firma que fornece merenda estragada pode continuar fornecendo merenda para uma rede municipal? Como é que esses os vereadores que estão envolvidos nesse contrato permanecem trabalhando na Câmara, dando suporte à prefeita? Muito, isso traz muita falta de credibilidade no processo. Posso falar? Tem é, mais Pode? gente na minha frente, mas é importante, por exemplo, Rui, que você tá colocando esse problema, e isso é um problema muito concreto e objetivo que deve estar nesse curso aí, não é? Que é que é essa para dialogar com essa desconfiança que as pessoas têm, né? Por que que existe isso? Porque essas pessoas se elegem comprando votos, entendeu? Então, eu acho que tem que fazer esse tipo de ligação sem indicar ninguém individualmente, né? Mas tem que divulgar isso amplamente, né? Que as pessoas que compram voto, elas não têm essa moralidade pública, né? Elas não respeitam a moralidade pública, né? Não respeitam o interesse público, né? Enfim, Tânia, eu acho que não sei Zelito, que Zelito. Celso e depois Tânia. O Chico quer falar. Você Quer falar Não, antes? não, não, quer eu falar, quero Chico? os ali. Pode falar, Fala, Zé. Zelito. Fala, Ah, os ali, doutor eu Paulo. eu acho que pensando estrategicamente, nós temos que pensar que o selo representa alguma coisa que é importante para os pré-candidatos ou candidatos. Isso é Fala, uma Zelito. gente, nós vamos ter que dar credibilidade ou dar valor para esse selo para que tudo isso aconteça. Então, vai ter que fazer alguma coisa para a gente conseguir que esse selo tenha valor para os candidatos. E, estrategicamente também nós temos que pensar na questão pedagógica. A questão pedagógica que a gente pode conseguir é através do que é compra de voto e sequestro de votos, que eu acho que isso precisa ser divulgado junto. Quando ele assina todos esses critérios e vão chegar até a comunidade. Isso que o Funari falou, eu achei interessantíssimo. Quer dizer, é um instrumento que você pode dar para a comunidade fazer com que seu candidato assine isso. Então fica mais forte, quer dizer, não somos nós aqui que estamos fazendo sem compra de votos, mas é a comunidade que pedagogicamente ele entendeu a coisa e que vai fazer com que seu candidato entre nessa assinando todas essas coisas que ele não vai poder fazer. Entende? Eu acho que fica legal estrategicamente. Agora, a parte pedagógica, a parte do valor do selo, não sem compra de votos,
Um selo simples, mas que representa muito na hora que você vai escrever o que é compra de votos e sequestro de votos. Então, isso passa a ser pedagógico, explicando isso, o que a gente quer nesse selo. E a ideia do Funari da comunidade eu achei muito boa, porque você força a comunidade a pensar nessas coisas e eu só voto em você se você assinar isso aqui. Então, dá muito mais participação e muito mais decisão nessa questão. É isso. Bem, eu queria falar o seguinte, também é na mesma linha, mas eu acho que aquela ideia, a ideia do Funari, eu acho que a gente pode articular com outra coisa. Eu acho que os movimentos indicarem quem eles acham que é de confiança para ser a favor do povo, eles indicam. E nós então tomamos contato com cada um desses candidatos e perguntamos se cada um, se querem que ponha um selo na imagem, querem usar o nosso selo para a sua propaganda. Já dá uma estremecida geral aí. Quer dizer, a gente pergunta para esse cara, e com isso automaticamente, como a gente diz, a gente não pode indicar eleitor, a gente pode indicar quem o movimento social achou que o cara é sério e que também aceitou botar esse selo. No fundo, ele está indicando. Agora, uma outra coisa é o curso. Eu acho que seria interessante, talvez um trabalho quase que acadêmico, de pegar todos os milhares de processos que foram feitos e ver qual é a acusação, do que o cara foi acusado. E a gente fazer uma lista disso, porque daí concretiza para as pessoas Sim, boa o ideia. que a gente está querendo falar. Quer dizer, o cara foi caçado por quê? Por exemplo, o Cláudio Castro. Alguém aqui sabe por que ele foi caçado? Não temos uma ideia geral. Mas o que exatamente? Que a justiça deve ter ido, como aquele cara que nós temos na nossa história aí, do cara que deu um fogão para uma eleitora e foi depois buscar o fogão porque não ganhou a eleição. Quer dizer, é esse tipo, dar presentes, dar dentadura, dar emprego, dar isso, daquilo, é tudo que foi causa de cassação do cara por compra do registro ou do mandato por compra de votos, tudo isso dá um livrinho interessante, que deve ser inclusive curioso, deve ser muito divertido para ver o É. que os caras usam para comprar votos. Mas isso é um trabalho que a gente poderia até pedir para alguma faculdade pegar um certo número de alunos aí, Sim. fazer essa pesquisa para nós, ir Uhum. na Justiça Eleitoral e pegar a listinha inteira dos casos por o motivo, quer dizer, qual foi a compra de votos que levou o cara a ser cassado? Essa pergunta, né? Então junta isso com a coisa do Funari e a gente poderia ir articulando essa história de que as reuniões das segundas do Funari, só que esse problema vai acontecer só em São Paulo. Então nós deveríamos passar isso para outros lugares, Nacional. para outras comissões de justiça e paz que existem por aí afora. E tem até uma comissão de justiça e paz nacional, tem a nacional, tem várias que poderiam fazer esse trabalho pedir aos movimentos sociais da área que identifiquem quem são os candidatos que eles aconselhariam por serem candidatos que não compram votos e que estão lá, são amigos do povo. E essa lista vai ser feita paralelamente à lista dizendo quem são os que já votaram contra o povo. Quer dizer, dá um balanço aí das duas visões e disso resulta a opinião dos eleitores. Gente, eu queria propor uma questão de ordem aí, porque são 8h32, 8h30. né? oito e É. trinta e dois. Eu acho que a gente E completa quem tinha que falar hoje tem e muita volta esse gente assunto na inscrita. próxima segunda. E Mas Isso. aí, tenta, e Chico, tenta. minha sugestão é que
porque eu acho que no fim dá para fazer essa campanha, né? Está parecendo que existe um apoio Uhum, aqui, o que precisa é de ajustes naquela proposta, na ideia original. uhum, Então, a ideia é que essas pessoas que têm contribuições a dar, o Celso, a Tânia, o Fred, o Chico e tal, que a gente possa, o Zelito, né, que a gente possa, e a Jovita, de repente, possa ainda nessa semana fazer uma conversa online para dar uma sistematizada nas ideias que foram aqui colocadas, né? E publicar no grupo antes da reunião da próxima segunda, porque aí a gente evolui. Porque se a gente entendi. vai retomar a discussão na próxima segunda sem ter feito a sistematização, a gente vai ficar marcando o tempo, entendeu? Marcando o passo, né? E não Perfeito. anda. Então, minha ideia seria essa, quer dizer, quem topar dessas pessoas aí, a gente procurar um horário para. E isso, alguém que top fazer essa sugestão diretamente no grupo, não falaria agora, mas alguém que quiser falar agora ter direito à palavra, né? Essa é a Perfeito. minha sugestão. É, Celso e Tânia encerram. O Celso fala rapidamente e a Tânia encerra a Sim, reunião. acho que essa sugestão do Fred de conceituar melhor e enfim, de a partir da discussão de hoje fazer propostas para a próxima segunda, acho que rende mais. Aham. Tânia. É uma coisa muito rápida. Se a gente fizer essa questão do selo algo bem redondinho, isso pode gerar uma procura nas futuras eleições, porque nós temos um trabalho de longo prazo, né? Até pelo menos 2030, pode gerar uma procura e uma disputa dos candidatos pelo nosso selo, Aham. tá? É isso só que eu tinha que Perfeito. dizer que a gente tem Aí que a fazer gente algo vai ter bem. bastante tempo para fazer o balanço, ver os problemas, reformular e melhorar, né? É bem legal essa. Exatamente. O É. Souza também quer fazer uma contribuição no sentido de cruzar as duas iniciativas. A da campanha. É, Fala, eu quero, Souza, que você é o último. Souza, fala rapidamente, fica melhor. Pronto, está me ouvindo? Sim. Rapidamente, eu fiquei refletindo aqui, principalmente na fala do Chico, e eu acho que há uma forma de a gente unir as duas campanhas que têm o mesmo objetivo, né? Que é mudar o Congresso Nacional. Que é a nossa, que nasceu aqui no Ceará, mas já se expandiu, tem outros veículos aí que assumiram a campanha, que tem o nosso viés é listar, com base nas votações no Congresso, aqueles que são amigos e os que são inimigos do povo. Esse critério ainda está sendo discutido aqui. Né? A tendência é pegar a votação da dosimetria como critério para separar por Estado, né, os amigos e inimigos. Mas eu vou refletir como a gente poderia juntar esses dois vieses, vamos dizer assim, da Sim. campanha. Entende? Para alimentar um ao outro. Porque no final são esforços que levam ao mesmo caminho, ao mesmo objetivo. Ok? Tá bom. Perfeito. Funari encerra a reunião. É simples. O que eu proponho é o seguinte, que a gente, de fato, é muito boa essa proposta do Fred, porque a gente tem condições de fazer uma campanha de amigos do povo, não compro, Sim. sabe? É, E colocar a sociedade organizada para participar, na realidade, dessa escolha. Para ser educadora, né, Funari, também, né, da população. É. Perfeito. Então, Então, chegamos a um encerramos? bom resultado. Agora só falta a Zélia propor o dia e a hora para esse grupo se reunir. E o Uhum. grupo se auto-inscreve no grupo. As pessoas se auto-inscrevem no grupo. Eu já me Tá bom. inscrevo. Eu também. Perfeito. ótimo, foi ótimo. Ótima Boa noite.
Boa Precisamos. semana. Vou propor a data e Tá horário. bom. Tá. Ok. Uma boa semana a todos e uma boa noite. Semana. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Estela. Boa noite. A Estela aí, ó. A Estela está lá no cantinho. Tchau. A Estela ali no cantinho. Ih, tá com a mão ainda O no, braço na em tipóia, mas ela, recuperação. outro braço, a outra mão ela levanta. Ruim é que Tá bom. dói esse tipo de. Isso que eu tenho aqui dói. Então, Dói, eu né? aconselho todo mundo a nunca pensar em quebrar osso nenhum. Pensar, a gente não pensa mesmo, É viu, um Estela? conselho típico de mãe ao final da reunião. Faz o possível para não quebrar nenhum osso, tá bom? Não quebrem os ossos. Boa. Se É isso mexam, aí. mas não quebrem os ossos. Muito menos o do punho. Você imagina como é complicado aqui no punho. É complicado para burro. Quantos ossinhos tem aqui, né, Chico? Ao cair, bata com a cabeça, mas não com o punho. Eu vou. Muito bom, muito obrigado aí Tá. pela Boa noite. audiência aí, pelo... Não. Muito obrigado. Bom